Boa noite a todos, a paz do Senhor. Aqui eu Nessim mais uma vez. Eu trago para vocês dessa vez a segunda parte do estudo da vida anunciada no Antigo Testamento de Jesus. Espero que vocês tenham aproveitado bastante bem a primeira parte. E para aquele que não conseguiu assistir ainda, eu sugiro que assista. Nós vamos fazer uma pequena recapitulação. Na primeira parte, nós vimos o seguinte: Jesus nos diz, por aquele versículo que fala que examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e nós chegamos a uma conclusão de que ele falava com certeza do Antigo Testamento, porque naquele tempo nem o Novo Testamento existia. Portanto, ele mesmo diz que o Antigo Testamento testifica dele. O Antigo Testamento, como nós falamos também na primeira parte, ele anuncia a vinda do Messias, de Jesus. Tudo indica que é Jesus. E o Novo Testamento faz o quê? Ele confirma tudo aquilo que foi dito nas profecias do Antigo Testamento. Nós vimos que Jesus é a chave para entendimento do Antigo Testamento de uma forma inequívoca. Quer entender melhor o Antigo Testamento? Você precisa conhecer Jesus. Jesus é a chave. E vimos também de que muitos não reconheceram Jesus. Muitos acharam que é o profeta, João Batista. Cada um dizia uma coisa, mas poucos os que falaram que realmente ele é o verdadeiro Messias, como Pedro disse naquele versículo que nós citamos lá, né? Muitos não reconheceram, mesmo aqueles que conviviam com ele. Muito bem. Jesus, ele consta na primeira palavra do primeiro versículo do primeiro capítulo, ele consta Bereshit. A Bíblia hebraica, a Torá começa com a palavra Bereshit, quer dizer, no princípio. Princípio é a palavra que define Jesus. Um dia, se Deus permitir, nós vamos escrever apenas sobre essa palavra princípio, né? Muito bem. E só para dizer um pouquinho mais sobre o princípio, nós falamos de Gênesis, no princípio era o verbo estava com Deus, está tudo escrito aí, vocês podem analisar também do Apocalipse, que fala alfa, ômega e princípio, e o fim. No princípio criou Deus tudo, e Jesus estava no princípio. Muito bem. Nós vimos também que Jesus, de acordo com o próprio nome de Deus, que não existe uma pronúncia correta em hebraico, ele é o próprio Deus judeus hebraicos, judeus do Antigo Testamento, da Torá. O tetragrama, que é exatamente o que define o nome de Deus, que exatamente está aí do lado esquerdo, são essas quatro letras, Yud-Heh-Vav-Heh, Yud-Heh-Vav-Heh, quer dizer, Irie, Hayá e Rovê, ou seja, era, ele será, o que foi. Olha, tudo indica que é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Não tem inequivocamente. Muito bem. Nós também falamos de que existe um prenúncio do que iria acontecer no futuro. Quando a gente fala em Gênesis, nós vamos falar em Gênesis de novo. Gênesis deixa bem claro o seguinte: quando Deus castiga a serpente, diz que eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, tua da serpente e sua da mulher. Ela te ferirá a cabeça, claro, é assim que se mata uma cobra, e tu lhe ferirá o calcanhar. Tudo indica que se trata de Jesus. E nós pedimos para vocês atentarem para o fato de que quem esmaga a serpente, quem mata a serpente, é a semente da mulher. E quem é a semente? Quem é a mulher? Nós estamos falando aqui de Maria. Quem é a semente da mulher? É Jesus. É Cristo. Portanto, Cristo, que era o verbo, se torna carne e passa a habitar entre nós. Continuando. Nós vimos também que no Antigo Testamento existe uma promessa clara de restauração. Promessa de restauração. Aquilo que nós falamos até agora é uma promessa clara de restauração. De quê? Restaurar o quê? Da condição de pecadores, que nós somos todos, né? Para santificados em Cristo. Porque Jesus é o nosso Salvador e nós mostramos isso. Então, um pequeno resumo. Jesus é o criador do Gênesis 1, logo no começo. Ele criou tudo. Jesus é o Salvador do Gênesis 3. E essa te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. E Jesus também é o próprio Messias que foi profetizado a Bíblia inteira está sendo profetizada, mas especificamente também em Isaías 53, cujo capítulo foi proibido pelos rabinos. Vamos fazer então um compêndio, juntar tudo isso. O que nós aprendemos com tudo que nós explicamos, tudo que nós trouxemos
na parte primeira, nós aprendemos que tudo quanto foi profetizado, ou seja, o Velho Testamento inteiro, ou seja, o Antigo Testamento inteiro, inexoravelmente vai se cumprir. E sem dúvida nenhuma vai se cumprir. Não importa o tempo. E nós seremos redimidos através do Senhor Jesus. Seremos redimidos caso a gente concorde, caso a gente o aceite. Mas essa é uma promessa que vai acontecer, sem dúvida nenhuma. E onde é que está escrito isso que vai acontecer? Todas as promessas de Deus são nele sim, e por ele o amém. Amém, em hebraico, a tradução de amém são essas 4 letras, Aleph, Mem, Nun, quer dizer El Melech Neeman, ou seja, ele vem de Elohim, quer dizer, Deus é um rei confiável. Portanto, o amém, quando vocês falarem amém, pense assim, El Melech Neeman, ou seja, amém, ou seja, Deus é um rei confiável. Continuando. E como nós estamos falando que tudo vai acontecer um dia, eu queria mostrar para vocês de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus tem o seu próprio tempo. Aliás, Deus não tem tempo, porque o tempo é o próprio Deus. Se a gente for ver em Eclesiastes e em 2 Pedro, nós vamos ver que Eclesiastes fala que existe tempo para tudo, mas aqui chega nesse versículo, no 15, ele diz, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Ou seja, para ele não existe passado, não existe futuro, existe tudo presente. Para ele tudo é um eterno presente. Para Deus tudo é um eterno presente. Nós, que a nossa condição de humanos, nós temos que diferenciar entre o que aconteceu, o que vai acontecer, eu tenho que andar daqui até ali, eu tenho presente, passado, futuro, enfim, essa é a nossa condição humana. Em 2 Pedro diz claramente também que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mais uma coisa, mais uma coisa. Muito bom. Agora, nessa aula de hoje, nessa apresentação, nesse estudo que eu fiz hoje, vamos pensar juntos. Jesus nasceu, viveu e morreu, e foi crucificado e ressuscitou. Então, eu peguei daria para falar a Bíblia inteira sobre isso, o Antigo Testamento inteiro fala sobre isso, mas eu escolhi alguns pequenos versículos que deixam uma amostra daquilo que foi decifrado, daquilo que foi deixado claro para todos que vão ler o Antigo Testamento. Então, Jesus nasceu por uma virgem, em Isaías, está aí 7, 14, 16. Seria o próprio Deus, Isaías 9, 1, 7. Nasceria em Belém, Miqueias. Receberia o Espírito de Deus, Isaías. Realizaria milagres, Isaías. Montado um jumentinho, Zacarias. Seria desprezado, Isaías 53, esse é aquele que eu falei para vocês. Seria açoitado, Isaías 53. Crucificado, Isaías 53. Se sentiria abandonado, Salmos. Entregaria seu espírito a Deus, Salmos. Ressuscitaria, Salmos também. Tudo isso está onde? Está no Antigo Testamento. Fala de quem? Só pode falar de Jesus, claro. Claro que ele fala de Jesus. Muito bem, agora um por um, para vocês terem uma ideia. Eu vou passar rapidamente para não perder muito tempo, para não ficar muito extenso, esse estudo não ficar muito extenso. Nasceria de uma virgem, Isaías está aqui, ó. O Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho que chamará Emanuel. Será o próprio Deus, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do jeito que está escrito. Nasceria em Belém, e tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Receberia o Espírito de Deus, eis aqui o meu servo, o meu escolhido, pus sobre ele o meu Espírito. Também está bem claro isso, né? Realizaria milagres, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Ele falaria por parábolas, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Enfim, torna insensível o coração desse povo e que se converta e seja salvo. Ele quer que todos se convertam, na verdade, ele quer que a gente realmente se converta. Entraria em Jerusalém montado em jumentinho. Eis aí te vem o teu rei, justo Salvador, humilde, montado num jumentinho. Está claro isso, né? Seria desprezado por parte dos judeus? Seria.
era desprezado e não fizemos dele caso algum. E isso está claramente em Isaías 53. Esse é aquele capítulo que os judeus, os rabinos, cancelaram, não existe mais nas rezas deles de manhã. Seria açoitado e ferido. Ele foi ferido por causa, também está em Isaías 53. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e muito por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quem que pode ser isso? Quem? Só pode ser ele mesmo. Só existe uma possibilidade de ser o próprio Jesus. Seria crucificado como malfeitores. Foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos. Pode perceber que ele fala de muitos, ou seja, não são todos. São todos que aceitarem ele. São todos que entenderem de que ele veio para nos salvar. Se sentiria abandonado por Deus. Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, quer dizer, ele vem de Elohim. I, quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Entregarei seu espírito a Deus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas foram as últimas palavras que Jesus proferiu. Por fim, ele ressuscita. Claro, ele ressuscita. Quem vocês conhecem que ressuscitou? Só Jesus mesmo. Está onde? Está em Salmos. Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá ele. Claro, tudo isso está onde? No Velho Testamento. No Antigo Testamento, não me se queiram dar, mas ele existe até hoje, é vivo até hoje, porque tudo que nós estamos falando aqui, que está escrito há 5.700 anos atrás, está valendo até hoje. Muito bom. Falando tudo isso, agora nós vamos fazer um paralelo entre acontecimentos do Antigo Testamento, dos judeus, e a gente pode falar, para iniciar, do primeiro patriarca da história do judaísmo, que é Abraão, né? Abraão, que começou com o nome de Abraão, depois passou para Abraham, Deus colocou a letra rei no nome dele, então ele passou a ser Abraão. Ele é o primeiro patriarca. Tem ele alguma coisa a ver com Jesus? Vamos ver. Quando perguntaram para Jesus, como você fala de Abraão, você não era nem nascido? Ele disse, em verdade vos digo de que antes que Abraão existisse, eu sou. E outra vez eu passo a chamar a atenção sobre eu sou não existe passado, não existe futuro, eu sou é presente, é um eterno presente, porque não existe, ele é sempre. Ele é hoje, ele foi ontem e será amanhã, e não tem mudança sobre isso. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, né? Vamos ver, paralelos outra vez, né? Deus promete, o que ele promete a Abraão? Que ele faria dele uma nação, todas as nações serão abençoadas, muitos descendentes virão através dele. Em Gênesis ele fala assim, velho, conta as estrelas, se você pode contar, e assim será a tua descendência. Então, Abraão, ele era o pai da fé, todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe por quê, inclusive, que ele foi chamado para poder levar o filho dele, e nós vamos falar sobre ele no próximo slide, mas queria dizer para vocês claramente o seguinte, para vocês se lembrarem um pouquinho, avaliem comigo. Deus prometeu para ele que seria o herdeiro, não prometeu? E ele tinha, para vocês terem uma ideia, ele tinha 100 anos quando a Sara concebeu Isaac. E a Sara tinha 91. Mas, até lá, muita coisa aconteceu na cabeça deles. Ou seja, será que Deus vai cumprir? Será que vai dar certo? Aí a Sara ficou estéril. Aí eles chegaram à conclusão que não ia dar certo. Então, o que eles fizeram? Deixaram de acreditar de que isso poderia ser cumprido ainda. E eles foram fazer o quê? Fazer um filho. Com quem com quem Abraão fez um filho? Com Agar. E aí ela concebeu Ismael. Ismael foi o primeiro filho que apareceu na vida de Abraão. E ele hoje representa todos os povos. Dele descenderam todos os povos árabes. Para vocês é claro, né? Coincidência ou não coincidência, pensa e avalia você mesmo. Os povos árabes até hoje não se entendem muito bem com os judeus, né? Com Israel. Será que tem alguma razão por causa disso? Não. Enfim, não vou entrar em detalhes, porque eu não quero entrar em política, mas só para vocês entenderem. É isso que aconteceu. Muito bom. Mas de tudo que foi feito para Abraão, que Deus fez com Abraão, existe uma maior promessa que ele fez, a maior de todas as promessas que ele fez, nação e tudo mais,
Deus prometeu que ele seria uma bênção, prestem atenção nisso, para todos os povos. Vou ler para vocês. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Certo? Então, se nós somos descendentes dele por acreditarmos em Jesus, por aceitarmos Jesus, nós fazemos parte dessa família da terra. Nós somos parte dessa promessa. Deus, na verdade, ele revela, através dessa promessa, ele revela o seu plano de Deus para salvar o mundo, para salvar a humanidade. Através do quê? Dos descendentes de Abraão. E Jesus era o descendente de Abraão. Ele é o Salvador do mundo. Certo? Continuando. Agora vamos falar um pouquinho de Isaac. Vamos fazer um paralelo de Isaac com a situação como nós estamos falando aqui. Deus pede para que Abraão lhe ofereça seu filho Isaac em sacrifício. Gênesis está no capítulo 22. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, presta atenção, único filho, a quem amas, oferece-o em holocausto. Não é isso? Agora vamos lá de novo, no capítulo de João. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu único filho, seu filho unigênito. Amou o mundo, a quem amas, para que todo aquele que nele crê, não morra, não, essa salvação, que não venha morrer. Ele veio nos tirar desse castigo, mas que tenha a vida eterna. Este é a promessa de salvação que Deus deu desde o tempo de Abraão, certo? Muito bem, Isaac, na verdade, ele simboliza Jesus, né? Ele simboliza Jesus. Por quê? Veja em 1 João que fala, vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Era isso que eu queria falar com vocês. Espero que não tenha sido... que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Aliás, falando nisso, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que está assistindo esses estudos que faça o seu comentário, que fale comigo, se vocês acharem por bem, e que me peça aquilo que vocês querem que eu aborde melhor nos próximos estudos. Se é que vocês gostaram. Se vocês não gostaram, eu estou à sua disposição. Fale comigo se vocês quiserem. Manifeste a sua vontade, que eu tentarei atender às suas necessidades de aprendizado. Ok? Então, era isso. Agradeço a todos. E vamos orar para o Senhor. Por favor, feche seus olhos, põe a mão no coração e conversa com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa foi a sua palavra, de acordo com o Senhor me ensinou. Eu tenho feito o máximo para ser o mais fiel possível naquilo que o Senhor me ensinou. Se eu fui errado de alguma forma, Senhor, me perdoe e me ensine de novo, que eu vou fazer tudo para aprender, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando para eu fazer esse estudo. Isso está me ajudando cada vez mais para eu crescer nesses meus conhecimentos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Feche seus olhos, põe a mão no coração, se concentra em Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê a paz, te dê shalom. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha b'chuneika, Yisa Adonai panav elecha, v'yasem lecha shalom, 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 em nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos e Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.